Olá, bom dia a todos, né? Primeiro vou apresentar, meu nome é Vitor Hugo Menezes da Silva, eu faço doutorado em Química, mas eu não vim falar de Química aqui, vim falar sobre a dermatite atópica. Eu sou portador dessa doença e eu venho acompanhando no YouTube já faz algum tempo sobre alguns vídeos sobre dermatite atópica. Algumas pessoas falam dando receitas caseiras, outras falando sobre o drama que é a dermatite atópica. E eu me senti muito. Eu associei muito com a minha vida, porque eu tenho dermatite atópica já faz mais de 10 anos, mas nos últimos 5 anos eu tive crises muito fortes de dermatite atópica, de acometer todo o corpo. E olhando esses vídeos eu falei, nossa, eu sei que essa coisa você está sentindo. Mas infelizmente eu não vi nenhuma pessoa falando de forma clara, não clara, mas de uma forma mais profunda sobre a dermatite atópica. Eu não culpo essas pessoas porque pouco se sabe de dermatite atópica. Quando você vai, por exemplo, a um dermatologista, ou seja, a um imunologista tentar tratar sua dermatite atópica, eles olham na sua cara e não sabem muito bem explicar o porquê, o que causa a dermatite atópica, principalmente um tratamento eficaz para a dermatite atópica, porque, como eu vou falar, eu vou usar a sigla DA, tá? Para não ficar repetindo dermatite atópica toda hora, mas não se sabe muito bem como tratar a DA, não se sabe muito bem a origem. Eu vou tentar dividir um pouco desse conhecimento, porque eu venho lendo muitas coisas nesses últimos anos, e o meu descontentamento com os médicos, de ir você no médico, isso me deixava muito triste, de ele não saber. Eu já fui numa médica, estava muito atacado, e ela olhou para mim, nossa, como você consegue viver assim? Tipo, você vai no médico tentando, esperando que ele vai te falar, dar um tratamento específico, não, ele vai lá e te julga. Isso às vezes isso me deixava com muita raiva, tal. E eu fui em muitos médicos, mas eu não vou discutir sobre a questão se os médicos são bons ou ruins, porque eu fiz um tratamento com o último médico agora. Ele não é brasileiro, eu fiz um tratamento com um médico estrangeiro, não, mas na verdade todas as pessoas podem fazer esse tratamento. E foi o que salvou a minha vida. E é verdade, e não é mágica. Vou falar sobre esse tratamento um pouco depois. É um tratamento convencional, é baseado em medicamentos normais, não é aquele creminho que você vai passar. Não. Para primeiro, depois falar desse tratamento, que não tem nada a ver comigo, esse tratamento, quem dá é o médico. Eu só quero falar um pouco desse tratamento para ajudar as pessoas. Porque a gente que tem a dermatite atópica meio, vamos dizer assim, avançada, a gente tem medo de tentar coisas novas para não piorar do que já está. Porque só quem sabe que tem dermatite atópica, como que é ruim, as lesões, o prurido, a coceira muito forte. Cheguei a ter processos depressivos, né? Porque é uma doença que é crônica, né? Quer dizer crônica. É uma doença que não tem cura, ela tem controle. Você pode controlar ela, de ter casos de que você não tem poucas lesões ou lesões mínimas, desculpa, e você consegue controlá-la. Mas ela não vai ter cura, ela sempre vai te acompanhar. Ela pode ficar adormecida por alguns anos ou até você morrer, mas ela sempre vai estar lá, porque, como eu vou dizer mais um pouquinho para frente, é uma doença autoimune, ou seja, está associada à sua constituição genética. Então isso é bom falar primeiro. Você não vai achar uma cura definitiva para a dermatite atópica. Ela pode ser controlada, e o controle dela não é fácil para alguns casos. Porque você pode definir dermatite atópica por de lesões leve, média e grave. Às vezes leves, geralmente você com hidratação ou às vezes mudar de ambiente, você consegue controlar, você não vai ter tanto problema, você vai ter uma coceira ali e tal, mas agora se você tiver dermatite de média para grave, que você tem aquelas lesões que você coça, que sangram e tal, aí já é um grande problema, que geralmente os tratamentos que existem não é que o tratamento, existe tratamento, mas o tratamento tem que ser bem administrado. Mas eu vou explicar para vocês, utilizando meu conhecimento e alguns artigos na literatura, que eu até posso postar depois aqui, colocar na subtítulo, no legenda do vídeo. O que é a dermatite atópica, né? Tentar ajudar vocês aí que tem dermatite atópica, que está desesperado e vai lá e tecla no YouTube, né? Dermatite atópica, tenta achar uma resposta, porque sei lá. Eu vou tentar passar um pouco da minha experiência para vocês, e se vocês gostarem, eu posso fazer outros vídeos, especificamente esse vídeo sobre o que eu fiz esse tratamento, falar um pouco sobre ele. Mas primeiro vamos lá, o que é dermatite atópica? Primeiro a palavra dermatite atópica. Dermatite, que é? Tite é um sufixo de doença.
de derma em pele. Então é uma doença na pele. E atópica vem da palavra atopos, na palavra grega, que é aquilo ou aquele que tem aversão a algo, ou é novo, tal. Eu acho que a melhor definição é dermatite atópica você tem aversão ou você não consegue viver num ambiente que as outras pessoas viveriam de forma adequada. Quando eu digo não consegue viver, você tem uma resposta, o seu corpo, o seu sistema imune tem uma resposta a vários fatores de forma exacerbada, por isso que a dermatite atópica é considerada uma doença autoimune. Isso é uma definição. Não existe um consenso na literatura da médica de definição que é dermatite atópica. Então, como eu estou falando, seguindo meu script aqui, a dermatite atópica é uma doença autoimune. Que é uma doença autoimune? Condição que ocorre quando faz o seu sistema imunológico atacar você mesmo. Ou seja, você tem o seu sistema imunológico que responde a algo, a vários fatores. Dentro da dermatite atópica são vários fatores, depois eu vou falar um pouco. E o seu próprio sistema imunológico, que é feito para defender você de coisas externas, bactérias, entre outros, vírus e tal, ele começa a atacar o seu corpo. Então, isso é a definição da dermatite atópica. É uma das definições e eu acho que é a que eu mais gosto. Entendeu? E qual que seria as principais manifestações da dermatite atópica? Primeiro são as lesões. Você pode ter vários tipos de lesões, desde vesículas, lesões que você tem um rubor, às vezes você tem um pouco de rubor vermelho. Quem tem dermatite sabe quando você corre um pouco, a sua pele fica mais avermelhada que o normal. Você pode ter lesões sérias, de descamar, entre outras coisas. Principalmente a descamação da pele, acho que é um dos sintomas principais da dermatite atópica. Quem tem dermatite atópica tem a pele muito seca, o que os médicos usam xerose, né? Uma xerose muito acentuada que tem dermatite atópica. E essa própria pele seca, geralmente, quando ela está muito seca, como eu falei, quando você está com muito, vamos dizer, atacado com a sua dermatite atópica, o prurido, acho que é a chave. O prurido seria a coceira, vamos dizer assim. É a chave. Quando você vai ao médico, o médico vai te perguntar, coça muito? Se coçar muito, quando eu falo coçar, assim, coçar de vocês próprios se ferir, de você sangrar, de você coçar a noite inteira e não conseguir dormir, possivelmente você vai ter dermatite atópica. Lógico que existem exames laboratoriais específicos, geralmente níveis de IgE, você pode associar, entre outras coisas, mas quando você vai no médico, ele vai te olhar e vai olhar suas lesões. Ele pode pedir um exame de IgE, que seria a hemoglobina E, que está associada a várias alergias, mas se você tem essas lesões, coça muito e tem uma IgE super alta, provavelmente você tem a dermatite atópica. E falando um pouco que nem eu falei, não existe um consenso. Tem médicos que acham que a dermatite atópica está associada à sua condição de pele. Geralmente você foi, vamos dizer assim, escolhido, você nasceu com a sua pele seca, mais seca do que as outras pessoas, ou seja, a sua pele não tem uma proteção que é dentro da sua proteção da pele. Existem vários tipos de lipídios, ceramidas que vão isolar a sua pele, então você não vai perder água facilmente e isso vai controlar a regulação só não de água e outras coisas, e a sua pele não vai ressecar. Mas quem tem dermatite atópica não tem essa barreira epidérmica muito bem regulada. Essa barreira, às vezes ela não existe dependendo do nível de dermatite que você tem. Então você perde água muito fácil, sua pele perde água muito fácil, então você resseca a sua pele, e você ressecando a sua pele é muito mais fácil de ser permeável a vários antígenos. Depois eu vou falar um pouco sobre a questão de antígenos. E esse é o ponto. Se você definir a dermatite atópica como condição de pele, então muitos médicos acham, por exemplo, como a sua pele é seca, você vai coçar, e se você coçando, você vai causar as lesões, vai causar o vermelhidão, às vezes vai causar, mas lógico, na meu ver, essa é uma definição, não é só isso. A dermatite atópica, esse ponto é muito importante, mas não é só isso, tá? Não é, se você chegar lá, aí o que acontece? Você vai no médico, o médico, você fala assim, nossa, a sua pele está seca, está rachada, e às vezes com as lesões ele fala, você tem que hidratar a sua pele. Aí você vai lá, ele vai te passar um creme super caro. Depois eu posso falar sobre cremes também, que existe muita controvérsia em questão de cremes. Aí você passa o creme. Que nem eu falei, se sua dermatite atópica estiver mais leve,
Lógico, você vai hidratar a sua pele, vai melhorar e pode ser que você consiga controlar ela, mas se você tem uma dermatite atópica já no estado já muito elevado, muito grave, na verdade, dependendo do creme que você vai colocar, você vai piorar a sua dermatite atópica. Então não é um creminho, assim, não é passar um creminho que você tem que entender qual que é o tratamento específico. Então, eu acho que a visão de a dermatite atópica é uma doença só baseada na condição da pele é muito escassa, não é? Eu vejo a dermatite atópica como um processo sistêmico mesmo. Ela está associada à questão da sua condição de pele, que você nasceu assim, mas ela está associada também à questão sistêmica, ou seja, todo o seu corpo. Principalmente vou te falar um pouco sobre a sua sensibilidade à IgE, porque como você tem sensibilidade a vários antígenos, você aumenta a IgE e a sua dermatite atópica vai agravar. Então, vou falar um pouco disso em mais detalhe, mais devagar, para vocês tentarem entender, tá? Esse é o meu objetivo do vídeo, a gente tenta entender um pouco sobre o que é dermatite atópica. Quando você vai no médico e ele fala que você passa creme porque a sua pele é seca e você vai curar, às vezes não. Então você tem que ser crítico, tá? Então, falando um pouco, por exemplo, a dermatite atópica ela está associada à barreira epidérmica, como eu estou falando. E falando um pouco, por exemplo, é uma doença genética. Se ela é autoimune, você, infelizmente, tem dados, eu tirei esses dados, depois eu posso até botar o site do Instituto de Dermatite Atópica da França, que tem estudos, não sei se a verdade estudos, mas 50% de chance se seu pai ou sua mãe tiver atopia, você nascer com dermatite atópica. Se o pai e a mãe tiver os dois, atopia, quando eu falo atopia, eu vou explicar um pouco depois, tem 75% de chance de você nascer com dermatite atópica. Então é uma doença genética. Então não é uma doença que você se pega. Então isso é importante falar também. Dermatite atópica não é contagiosa. Isso é um ponto. Isso devia ter uma educação, porque as crianças, depois eu vou falar um pouco sobre isso também, geralmente a dermatite ataca as crianças muito mais do que os adultos, porque quando você amadurece o sistema imunológico, geralmente você consegue, o seu próprio corpo regride a dermatite atópica. Mas totalmente na maioria, eu não tenho os dados dos números aqui, mas a maioria dos casos você tem uma regressão. Desculpa. Mas tem poucos dos casos que tem adultos que continuam com a dermatite atópica. Então a dermatite atópica é muito comum em crianças. Isso é muito importante você ter uma educação, principalmente da criança, porque a criança ela vai na escola e muita gente sabe o que é bullying. E as pessoas acham que aquelas lesões é uma coisa infecciosa e tal, e que pode... Infecciosa não, é contagiosa e pode passar, entendeu? Eu já tive várias pessoas em programas contagiosos. Isso aí pega? Isso é contagioso? Assim, olhando algumas vezes que eu tinha, sabe? Então, acho que você tinha que ser educado de uma forma, assim, lógico, a dermatite atópica é uma doença não é tão comum, mas as pessoas tinham que saber, tinham que entender que isso é uma doença contagiosa. Então, fazendo esse vídeo, eu quero colocar que a dermatite atópica não é contagiosa. Por ela ser genética, por ela ser autoimune, ela não passa. Então você pode abraçar uma pessoa com dermatite atópica, você pode até pôr a mão que não vai acontecer nada, tá? Então continuando. Eu estava falando da barreira, então vamos lá. Então eu acho que a definição de dermatite atópica só questão da barreira cutânea é pobre. Eu acredito numa definição sistêmica, ou seja, ela está relativa a todo o seu sistema como um todo. Associada, ela pode ser tida como uma alergia, porque tem alguns médicos que acham, por exemplo, eu tive um médico que eu fui, ele fala assim, não, isso eu tenho uma alergia, e como que a atopia, que eles chamam tríade atópica, é associada à rinite, associada à asma e à dermatite atópica. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tive asma na minha infância, tenho rinite, ela está controlada, e tenho dermatite atópica, que, graças a Deus, eu consigo controlar ela um pouco. Então, muitos médicos acham que você tem que atacar a tríade atópica. Então, ele acha que você tem que tratar a asma, que tem um tratamento específico, a rinite, para você tratar a dermatite atópica. Isso não é verdade, às vezes. Às vezes você não precisa tratar a sua asma ou tratar a sua rinite para você tratar a dermatite atópica. Ao meu ver, você tem um tratamento específico para cada caso. Tem médico que vai lá, teve um médico que me passou mais de 11 medicamentos, porque ele falou assim, vamos controlar a sua asma, que você vai controlar a sua dermatite atópica. Isso também eu não concordo, não funciona, não é por aí. Por isso que a dermatite atópica não entra numa definição muito boa de alergia. Porque se você tomar um antialérgico lá, você não vai melhorar com a dermatite atópica às vezes. Na verdade, existem estudos que antialérgicos, antihistamínicos, depois eu vou conversar um pouco sobre isso também, não tem muito efeito sobre a dermatite atópica. Eu vou chegar nesse ponto, tá?
Então, eu acho que o ponto é sistêmico, mas por que sistêmico, né? Porque são vários fatores que regulam a dermatite atópica. Tá? Não é só a sua barreira epidérmica, ela é um dos fatores. Não é só a sua atopia. A sua atopia está relacionada a tudo. Entendeu? Então, a chave da dermatite é você entender como a sua pele está. Ela é mais seca do que as outras e você possui uma IgE super alta, o seu sistema ela vai responder de forma exacerbada para vários fatores, que a gente chama de antígeno, né? Mas criando um parênteses, assim, também não quero ser muito prolixo, mas falando, a dermatite atópica, puxando o que eu estava falando, é uma doença extrema que é normal, que ela existe desde os primórdios. Existe relato de dermatite atópica do século 4 ou 5 a.C. Ou seja, é uma doença que sempre existiu. Tem pessoas que falam que a dermatite começou agora com a industrialização, com a nossa alimentação. Pode ser que sim. Mas o que eu quero dizer, trazendo que é normal, ela sempre existiu na civilização, não é uma doença nova, uma coisa estranha. Então, voltando, falando, eu só queria tirar isso, voltando que isso, e apertando a tecla, que a dermatite atópica não é nada de novo, não é nada de esquisito. Você que tem dermatite atópica, você é normal, tá? Você sempre existiu. Então não fica triste por ser, eu sou diferente. Não, isso sempre existiu. E infelizmente existem tratamentos, que eu vou falar um pouco depois também. Então, chegando naquele ponto, é uma doença sistêmica, ou seja, depende de tudo. E depende principalmente do quê? Quando você tem um antígeno, o que é a definição de antígeno? É uma substância que vai estimular a produção de um específico anticorpo. Então, qual anticorpo que é esse específico? Então, ou seja, você tem a pele seca, você nasceu, você tem esse fator genético, você tem dermatite atópica. A sua pele não vai proteger muito bem aos antígenos. Que antígeno pode ser? Isso pode ser de fatores ambientais. Por exemplo, você tem alergia a água, como eu tenho. Então, quando você tem um ácaro na sua pele, você vai estimular a produção de IgE. O que é IgE? Hemoglobina E. Eu posso ter certeza, se você for lá e você tem dermatite atópica grave ou moderada, você vai fazer o teste, você vai ter uma IgE super alta. Ou seja, a dermatite atópica está extremamente relacionada à IgE. Porque a IgE é quando você forma esse anticorpo, é esse anticorpo que está associado à doença autoimune, esse anticorpo que ele é criado para controlar infecções, controlar outras coisas, ataques virais, não, ele vai atacar a sua pele. Ele vai. E por que se cria várias. A IgE está no sangue, no soro sanguíneo. Por isso que você faz exame de sangue, eles fazem IgE. Eles tiram o soro e fazem a medida de IgE. Então ele está no seu sangue, você está circulando no seu sangue, e se você tem aquele antígeno específico que vai causar a sua dermatite, ele vai ser por causa da IgE. O antígeno, que pode ser ácaro, poeira, tal, ele vai entrar em contato com a sua pele não tem a proteção adequada, você vai ter esse estímulo, você vai ter o estímulo de IgE, você aumenta a IgE, você aumentando a IgE, que geralmente é em baixa quantidade para as pessoas normais, mas quem tem alergia tem uma IgE muito alta, você vai ter uma interação entre esse antígeno. Esse antígeno pode ser várias coisas, viu? Eu vou falar um pouco sobre os antígenos. Eu estou dando exemplo de ácaro, mas pode ser alimentação, pode ser várias coisas. Eu vou te explicar. Por isso que a dermatite atópica é muito complicada de ser tratada. Vou te explicar, mas eu quero que vocês entendam isso é importante, para você ter uma formação sobre isso. Então, quando você tem a interação entre antígeno, o que é o antígeno? É a substância pela qual que causa o aumento da IgE no seu sangue. Você vai ter uma interação entre o seu anticorpo e esse antígeno. E esse antígeno ele vai liberar vários mediadores. Tá? Eu não sou a minha formação não é dessa, eu não trabalho com bioquímica, então não vou falar quais mediadores. Acho que os principais mediadores são a histamina, mas existem vários mediadores que podem causar dermatite atópica. Porque se fosse só a histamina, por que estou falando da histamina? Porque existem antihistamínicos de várias gerações. Quando você vai, o primeiro tratamento de dermatite atópica que tem, o cara vai te passar uma pomada corticoide, ele vai te passar um hidratante. O hidratante ele vai passar também para diminuir o prurido, diminuir a coceira. Porque acredita-se que a histamina é o principal mediador para causar a inflamação e por si a coceira. Isso não é muito. Isso, na verdade, eu acho que isso não é verdade. Na minha experiência, hein, que eu tenho dermatite atópica, que depois até posso mostrar como que eu tinha. Não é só o mediador de histamina que causa. Entendeu? Não é só histamina. Então não adianta você tomar antihistamínicos adoidados, que tem efeitos colaterais não são tão grandes, mas pode ter efeitos colaterais muito fortes.
que vai te dar sonolência, pode ajudar um pouco dependendo da sua anemia. Mas se você tiver uma dermatite atópica já de certo nível avançado, aí não vai controlar, porque existem outros mediadores, entendeu? Então não é o ponto a histamina. E outra coisa também, você toma muito de histamina, o seu corpo ele acostuma. Então ele vai perdendo efeito. E também não existem relatos muito específicos de quais são os efeitos colaterais de você usar por muito tempo um histamina. Então, é muito importante você debater, será que a histamina é o mediador principal para a dermatite atópica? Não, não é. Deixa isso bem claro, não é. Então, continuando aqui, qual que é a chave de você entender a dermatite atópica? É um antígeno que vai interagir com a IgE. E você pode ter vários tipos de antígeno. Ele vai interagir com a sua IgE dentro do seu sangue e vai causar o sistema inflamatório. Você vai causar essas inflamações pode causar as coceiras e você vai coçar e aí você tem a dermatite atópica. Então essa a chave você entender a interação antígeno-IgE. Isso que causa a dermatite atópica em si, a liberação dos mediadores, aí você pode ter vários tipos. Então não é uma doença simples. Não é doença que você vai tomar um remedinho, outro dia você vai tomar, não é um remedinho que você vai passar uma pomadinha, se você tiver a dermatite, não é assim. E ainda vou explicar que existem vários tipos de fatores. Entre esses aí nos artigos, eu acho que os fatores principais, alimentos, existem várias contradições, mas está ligado, na minha experiência, está ligada. O que eu vou falar também, especificamente, a dermatite atópica, ela é muito específica para cada pessoa. Então, como eu te falei, você pode ser sensível a vários antígenos e eles podem ser de fatores de alimentação, pode ser fatores ambientais, como eu disse, poeira, fungos, vários. Você pode ter fatores psicológicos, porque quem tem dermatite atópica sabe, quando você fica muito nervoso, muito ansioso, você coça. Então, também tem um fator que está ligado a um tipo de antígeno que você aumenta algum tipo de melhoria que vai fazer a inflamação e você vai coçar, que também tem origem psicológica. E também tem a origem farmacológica, que eu acho que é extremamente importante eu explicar isso para vocês aqui. Desculpe pelo vídeo que está passando mais de 20 minutos, mas acho que essa é a parte mais chave de você entender o porquê os tratamentos não funcionam, a dermatite não funciona muito a longo prazo e, na verdade, muitos tratamentos pioram a sua vida. Eu vou te falar um pouco o que acontece. Falando agora, vocês já entenderam que antígeno e IgE, a relação desses dois, são a chave para você criar vários mediadores e causar inflamação na sua pele. Agora eu vou entender qual que é, na verdade, o principal antígeno produzido na nossa pele, ele está associado a uma bactéria. Existem vários estudos específicos sobre isso, são os estafilococcus, né? Estafilococcus aureus existem em todas, é uma bactéria, ele existe em toda a pele de todo ser humano, uma bactéria vive no ar, mas quem que tem dermatite atópica, como eu falei, não tem a barreira epidérmica muito eficiente, não tem, na verdade, às vezes nem tem a barreira epidérmica, depende da condição do clima. O Staphylococcus ele se coloniza de forma muito mais fácil na sua pele. E ainda mais, não é somente de que ele coloniza de forma mais fácil. O Staphylococcus ele produz algumas toxinas que são antígenos chaves para causar inflamação na sua pele, você que tem dermatite atópica. São vários, tem um artigo bem específico, eu não vou falar porque não é na minha área também, mas ele fala dos vários mediadores os vários antígenos que o Staphylococcus aureus ele forma na sua pele que causa a maior inflamação na sua pele. Então é um ciclo vicioso. O que acontece? Você tem o Staphylococcus na sua pele, você não tem a barreira epidérmica muito boa, você coça. Você coçando, você tem a sua unha, você aumenta a lesão, ele coloniza mais, ele colonizando mais, ele vai deixar a sua lesão com menor probabilidade de cura, você vai coçar mais, vai aumentar a lesão, ele vai colonizar mais, ele vai fazer você coçar, ele vai liberar mais essas toxinas, você é sensível a essas toxinas, porque você tem uma IgE super alta, então a IgE, ela também ela vai lutar contra o staph, mas ela vai causar também maior inflamação na sua pele, você vai coçar mais, você vai causar mais lesões, você vai ter mais staph, e esse ciclo vicioso da dermatite atópica, ele dependendo de você, essa chave, você quebrar esse ciclo. Se você não quebrar, meu filho, por isso que é uma doença crônica e você difícil controle, geralmente.
Porque as pessoas, os médicos, eles não estão preocupados com o staph, eles estão preocupados, passa o creminho. Esse é o ponto, o staph, a bactéria, dependendo do creme que você passar, você pode, porque os antígenos também têm origem química, dependendo de você colocar um creme e alguma substância química for antígeno para sua pele, você vai piorar a sua dermatite atópica. Além disso, se você botar um creme, dependendo, tiver muita ureia, ele pode também propiciar a colonização de staph. Então você vai aumentar o estado da sua pele, você vai coçar mais, você vai lesionar mais. E você vai ficar com mais lesões e elas podem espalhar por outras áreas. Então esse é o ponto. O staph é um dos pontos primordiais que os médicos, os pesquisadores, parece que eles não estão muito preocupados com isso, né? Por quê? Por quê, gente? É passar aquele creminho, né? Passa um creminho de R$200, vai melhorar. Putz, não, lógico, o creme é importante também. Mas deixa pra lá, isso também é outra coisa que tem que se discutir. E falando um pouco de dado aqui, 90% dos portadores de dermatite atópica têm altos níveis de estafilococos aéreos na pele. Então, esse é o ponto, esse ciclo vicioso do staph dentro de sua pele, liberando essas toxinas que são fortes antígenos para o seu germe, você vai aumentar mais o seu germe sanguíneo, você vai coçar mais, e você vai aumentar mais o processo inflamatório, e esse é o ponto ciclo vicioso da dermatite atópica. Mas não é só o ponto importante. Eu acho que eu já está dando 26 minutos esse vídeo aqui, mas eu vou falar muito rápido. O tratamento. Qual que é o tratamento que eu falei para você que vocês vão no médico? Eu acho que todo mundo que tem dermatite atópica já falou, ele vai te passar uma pomada de corticoide, ele vai te passar um creme e vai te passar um antihistamínico. Eu já expliquei para você que às vezes o não vai funcionar. Às vezes não é. Mas por quê? O corticoide ele é fundamental para o tratamento. Eu vou falar. O corticoide, o que é corticoide? O corticoide é um esteroide. O que é um esteroide? O esteroide é uma substância química que é sintetizada em laboratório, que ela vai tentar mimetizar, ou seja, ela vai tentar fazer o mesmo efeito do que os seus hormônios naturais possuem. Você possui no seu corpo, ele vai tentar mimetizar o mesmo efeito, mas de uma forma muito mais potencializada. Existem vários tipos de esteroides, mas dentro dos esteroides, os corticoides, eles vão tentar fazer esteroides que vão ensinar o cortisol. O cortisol é um hormônio fundamental no seu corpo, ele é produzido no suprarrenal, e ele é utilizado principalmente para você controlar o índice glicêmico do seu sangue. Mas também ele tem a característica básica, ele tem uma ação de imunossupressora dentro do seu corpo, ou seja, ele consegue diminuir a quantidade de IgE no seu corpo, então você vai conseguir desinflamar a sua pele, porque você não vai ter mais aquela relação antígeno e IgE, você vai diminuir IgE, você vai diminuir a inflamação e você vai ter uma melhora. O corticoide, ele é a base do tratamento de dermatite atópica, entendeu? Mas esse é o ponto, tem que se saber usar o corticoide. Eu posso depois criar se vocês gostarem desse vídeo, eu posso criar outro vídeo falando um pouco sobre corticoide. A gente, às vezes, está desesperado. Como o corticoide é vendido, qualquer farmácia no Brasil você pode comprar em vários níveis de potência. Você usa corticoide, beleza. Dependendo, se você não tiver uma dermatite muito avançada, ele vai ter a ação imunodepressora, vai diminuir e você vai ficar legal. Mas geralmente, se você tiver com uma dermatite um pouco mais avançada, você vai usar o corticoide. Com o tempo, como ele é hormônio, você vai criar um pico imenso de cortisol dentro do seu sangue. E o cortisol ele vai ter a ação imunodepressora, mas quando você tem um pico de hormônio, o que o seu corpo faz? Ele faz um feedback. Então ele aumenta, depois ele cai. E que eu te falei, voltando um pouco, qual que é o que eu te falei para vocês sobre o staph, que ele tem um papel fundamental para a galera. Se você, a IgE, ela controla, se você usar o corticoide de forma descontrolada, você vai ter a ação imunodepressora, você vai aumentar ainda mais a colonização de staph na sua pele. Então, por um tempo, por isso que a pessoa vai no médico e fala, a dermatite é assim, 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 por quê? Isso geralmente é por causa do tratamento com os dermocorticoides. Quando eu falo dermocorticoides, são corticoides que utilizavam na pele. Então, ele é assim por quê? Porque você tem a ação imunodepressora, aí depois, quando acaba, vem o staph e aumenta muito na sua pele, e você começa a coçar e você piora. Então, o corticoide, se ele não é bem administrado, ele vai aumentar, ele pode ajudar no momento, mas ele vai piorar e vai deixar a sua dermatite atópica crônica.
Porque aí você vai, o que eles falam, você vai criar uma abstinência ao corticoide, dependendo da quantidade que você usar a potência, você vai criar esse pico e você vai aumentar ainda mais o ciclo vicioso. Ou seja, tem que se saber tratar, usar, administrar o corticoide para você ter um efetivo tratamento de dermatite atópica grave ou moderada. Então, gente, eu não sei se eu fui claro, acho que eu falei rápido, eu falei muitas coisas, mas eu acho que eu fiz esse vídeo só para trazer informações diferentes para vocês. Eu criei isso na minha cabeça, falei, não, eu tenho que fazer esse vídeo porque eu acho que essa é a chave da dermatite atópica, entendeu? É você saber controlar esse ciclo vicioso, essa relação de Staph, do antígeno IgE. Se você, a chave é você controlar a cultura de Staphs e controlar a diminuição de corticoides. Você controlando isso, você pode ir moldando essa dermatite com o tempo e conseguir ter uma vida normal. Então é isso, gente. Espero que vocês comentem aí. É um vídeo de 30 minutos, mas se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos, falando mais sobre uma experiência dermatite atópica, tentar ajudar vocês, que eu sei que é uma doença, e falar sobre o tratamento que eu estou fazendo com o Dr. Aaron. Ele não é um creminho, o tratamento é baseado em corticoides, mas também é um tratamento baseado no controle dos Staphs. Então você tem que, é nesse ciclo que o tratamento do Dr. Aaron funciona. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Se vocês gostarem, eu posso falar um pouco desse tratamento, como que pode ser feito. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima.